Sua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul desse Brasil. Sua estrela na terra brilhar ilumina o mar. Saudações. Veja bem, a gente dessa vez conseguiu assistir um jogo do Vasco em que pelo menos ali no segundo tempo a gente estava com uma certa segurança de que a gente não corria determinados riscos, porque o jogo já estava de 3-1. Foi ali quando eu tive certeza absoluta que o Vasco não corria risco nenhum de sofrer empate, porque aquele 2-1 ali estava estranho, estava perigoso demais. E a gente vai começar a partir aqui desse parágrafo a falar de um pós-jogo de Vasco 4-1 sobre a Portuguesa. Novamente, trazendo aqui alguns comentários daquilo que a gente estava falando agora há pouco no nosso react. Não foi uma vitória dessa vez convincente, foi uma vitória com certa contundência. O Vasco conseguiu aplicar um 4-1 quando podia ter feito até mais que isso, 5, 6 gols aí, porque até conseguiu criar para ter essa margem aí de gols, essa vantagem a mais aí de gols no placar. Esse time principal fez a sua segunda partida. Em São Januário foi a sua primeira partida, esse time principal, e conseguiu mostrar pra gente uma certa evolução desde a sua última partida, que foi contra o Madureira. Então, nós conseguimos assistir um time um pouco mais criativo, com um pouco mais de marcação, mas não aquela marcação afoita em que todo mundo sai para marcar, para tentar recuperar a bola rapidamente a qualquer custo, mas sim um meio de campo defensivo que se posicionava numa linha com muitos jogadores pelo meio de campo, dando chances para o Coutinho e o Payet ficarem descansados ali para conseguirem fazer as jogadas finais ali. Embora a gente tenha percebido que a partir ali de uns 15 minutos, não sei, mais ou menos, não lembro, eu não marquei aqui o tempo, mas uns 15 minutos de jogo ali, o Vasco começou a mostrar mais facilidade de trabalhar essa bola, mas aí essa bola ofensiva, né, pelo meio de campo ali. O time do Carille tem coisa, né, de meio de campo, sempre tem que ser um meio de campo assim que mostra pra gente um nível de criatividade interessante, né? O time consegue criar ali do meio de campo para a defesa, tem muita contundência. É um time que vai criando uma concretude e que vai dando algumas certezas pra gente, né? Ainda ali na zaga a gente ainda tem uma possibilidade de testar o Maurício, né? De saber como é que ele vai se comportar ali, mas o Lucas Oliveira inclusive tem mostrado assim uma certa facilidade de jogar com a bola e sem a bola, não tá mostrando dificuldade em assumir ali aquele setor da zaga do Vasco, né? E então assim, isso dá um pouco mais de esperança pra gente, né? A gente fica um pouco aqui assim, feliz com uma vitória desse porte aí. No último jogo a gente estava assistindo assim um jogo que em determinado momento o Vasco deu uma tirada de pé ali, assim, estava embromado demais, mas conseguiu fazer os 2-0. Dessa vez a gente viu um Vasco um pouco mais movimentado, novamente assim, um meio de campo muito mais assertivo e consciente do que tinha que se fazer, uma marcação que era
gerada pelo posicionamento dos jogadores, não pela movimentação louca deles. Eles se movimentavam para se posicionar bem, para marcar, mas não saindo numa marcação direta em cima dos jogadores, tentando tirar a bola a qualquer custo, de qualquer jeito. Então, assim, esse time da Portuguesa certamente é um time mais interessante do que o Madureira. Mostrou um pouco mais de empenho ali em tentar aproveitar dos vacilos, assim, de alguns poucos vacilos que esse time do Vasco acabava dando, assim. E teve alguns chutes, alguns cruzamentos perigosos da Portuguesa, né? Um desses arremates aí foi um cabeceio ali por volta dos 20 minutos que foi perigoso. O Léo Jardim tirou com os olhos. Mas antes disso a Portuguesa tinha feito gol com camisa 11 ali, né? O cara deu sorte também que naquele arremate dele ali, a bola bateu nas costas. Não sei se foi do zagueiro do Vasco, não sei se foi num volante, não sei em que bateu nas costas não, mas quando bateu nas costas a bola foi lá no ângulo. Então assim, essa bola ia pra fora. Foi um lance de sorte da Portuguesa. Eu tenho certeza absoluta que essa bola ia pra fora. Ela foi muito rápida, muito veloz, e não ia dar tempo dela fazer essa curva não. Quando ela bateu nas costas do zagueiro, aí ela tomou essa trajetória. Então, os gols do Vasco nasceram de jogadas incisivas. O Verratti ele saiu consciente naquela marcação ali que ocasionou aquele tiro de meta, aquela reposição do jogador, do goleiro da Portuguesa mal feita. A bola bateu na barriga dele, tinha chance de aquela bola bater na mão ali, mas a bola bateu na barriga do Verratti e a gente conseguiu abrir o placar de 1-0. Foi maravilhoso aquele lance ali, mostrou muito empenho do Vasco. E poxa, o Coutinho ter feito o gol que ele fez, exatamente um gol a lá Coutinho, né? A lá Felipe Coutinho, da melhor forma possível, tirando os defensivos ali da jogada e botando essa bola lá no ângulo indefensável pro goleiro. Então assim, um gol com a marca do Coutinho. Eu tava aqui falando que ele não deveria ter entrado de titular. E eu não vou dizer que eu estava errado, porque nos primeiros minutos ele mostrou ser aquele mesmo Coutinho do jogo contra o Madureira, né? Assim, minimamente assertivo, né? Assim, um empenho médio, assim, né? De vontade, né? E tudo mais. Um empenho e vontade, assim, médio, né? Nem para lá nem para cá. Não vou dizer medíocre, porque não quero usar esse termo, mas assim, mediano, né? Mas dessa vez não, ele estava mais contundente, Felipe Coutinho. Tanto que ele mereceu esse gol, pô. Mereceu esse gol. O zagueiro ficou bestando ali, ó, com ele. Ele encontrou espaço e fez aquela finalização da melhor forma. Então um gol, como os comentaristas estavam dizendo agora há pouco, uma assinatura do Felipe Coutinho. É isso que a gente espera dele. Se ele tiver que entrar de titular de novo e concluir jogadas dessa forma, aí beleza, que o Payet entre aos 15 minutos, aos 20 minutos, porque exatamente nesse tempo a gente percebeu que o time do Vasco deu uma cansada. De novo, o pessoal vai pro chuveiro, mas volta um pouco mais cansado. Parece que dá aquela refrigerada, o pessoal volta um pouco mais arejado. E aí volta com um pouco mais de vontade, mais descansado. Só que não, o time do Vasco tem voltado do segundo tempo, do intervalo, né, um pouco cansado. Isso aí tem que ser observado, né? Mas a galera que entra, como aconteceu no jogo contra o Madureira, o pessoal que entra, principalmente ali no meio de campo, tem entrado assim com vontade também, e aí tem oxigenado muito bem essas posições ali, esses setores pelo meio de campo. E o Carille tem acertado bastante ali na hora de fazer a troca, né? Ele tem pensado muito bem no momento de fazer as paradas ali para fazer a substituição e tudo mais. Isso é importante para o andamento do jogo, né? Até às vezes para parar o jogo. Isso é importante porque alguns jogadores já estão exaustos ali, podem errar alguma jogada, tanto lá no setor defensivo quanto no setor ofensivo. Então, muito importante saber, né, o técnico ter o gerenciamento ali na unha ali, sabe, preciso, assertivo na hora de fazer a troca das peças.
E poxa, eu gostei, assim, individualmente eu gostei do jogo do Coutinho. Ele conseguiu fazer diferente de como ele fez lá no primeiro tempo contra o Madureira e ainda mereceu o gol. Gostei bastante do Verratti, começar de lá do ataque para a defesa. Gostei muito do Verratti. Pô, além de ter feito os 2 gols, ele foi oportunista, cara. Ele tem muita dificuldade de conduzir bola, de sair em velocidade, só que, pô, ele, para definir, mesmo com os pés e principalmente de cabeça, ele tem sido um centroavante, assim, de uma entrega maravilhosa, cara. Quando tem lances assim para ele não tá perdendo. Ele tem feito os gols dele, já tá aí no seu segundo gol no Campeonato Carioca. 100% de aproveitamento, porque nos 2 jogos que ele esteve, né, desse time principal, ele marcou nos 2 jogos. E é muito importante pro centroavante. O centroavante vive de gol, de fato, e ele precisa continuar marcando os gols dele, mas não gols assim fáceis, como aquele que ele fez de cabeça contra o Madureira, e gols assim que o goleiro bate um tiro de meta de qualquer jeito em cima dele. É claro que tem um mérito dele ali, porque ele foi na direção do lance, ele pulou em cima da bola e fez de tudo pra bola não bater na mão. Tomar um porradão ali na peita, no abdômen ali, do abdômen pro, né? Entre o abdômen e o peito ali, ó, pancadão. Dependendo do lance, você até cai no chão. Só que não, o Verratti foi muito bem. O Jair e o Tietê novamente jogaram sabendo fazer a marcação correta, sem ficar o tempo todo correndo atrás da bola, sabendo usar os atalhos do campo ali. E a gente viu o Paulinho Paula sendo tal do box to box mesmo, o cara que vai de área a área e constrói defensivamente, e ao mesmo tempo ele constrói ofensivamente. É um dos melhores meios de campo que a gente tem atualmente, e esse cara vai crescer muito mais. A gente vai ter esse Paulinho Paulo dando muita qualidade pro meio de campo do Vasco, e a gente não espera que a gente vai ter muita dificuldade esse ano. Eu não espero, assim, mesmo sendo o Campeonato Carioca, mesmo sendo as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a gente não ter feito ainda nenhum clássico contra os times né, os principais times do Rio de Janeiro e os times da elite do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, a gente não fez um jogo difícil ainda, um jogo complicado. Essa equipe principal não pegou um time à altura para a gente poder fazer o comentário aqui. Mas assim, individualmente a gente sabe que algumas peças vão funcionar bem, que algumas peças vão entregar um futebol que acho que vai trazer algumas alegrias e felicidades aí pra gente. E assim, os 2 laterais aqui, ó, o PH fez um gol nessa partida, subiu bastante, apoiou pra caramba o ataque, apoiou pra caramba a zaga. Então jogou muito bem o PH, fez um baita de um golaço, que ele deixou ali o defensivo da Portuguesa no chão. Eu achei que ele fosse tocar para trás, eu fiquei pedindo para ele tocar para trás, porque tinha 2 jogadores para concluir a jogada no meio da pequena área. Ele simplesmente cortou e deixou o cara no chão, bateu a bola entre um zagueiro e o goleiro e fez o gol com a perna esquerda. Nosso Paulo Henrique, nosso lateral direito. O Piton teve pelo menos 2 oportunidades ali de fazer o gol, assim como contra o Madureira ele também perdeu um gol ali na marca do pênalti, que ele bateu com a perna direita, a perna ruim dele. Andou apoiando o ataque, não fez aqueles cruzamentos GPS dele, né, mas conseguiu ali fazer a lateral esquerda se movimentar, né, deu opções ali, passou a linha do meio de campo, conseguiu gerar jogadas tanto defensivas como ofensivas para o Vasco. Então, assim, o Piton ganharia aí uma nota 7, uma nota 6,5 ali, né? Ele foi pragmático, diferente do PH, que foi
definidor, conclusivo, conseguiu mostrar mais do que a gente esperava, né? E o Léo Jardins teve algumas dificuldades, assim, pô, bateu uns tiros de meta bem interessante, cara, colocando a bola como se ele fosse um volante, assim, uma bola vertical. Ele fez isso umas 2 vezes no jogo. Eu achei maravilhoso. E ele já é o nosso Léo Jardins, né, um dos melhores goleiros do Brasil. E a gente não espera que vai ser diferente disso, né? Quando o Vasco tem dificuldade, a gente espera que ele vai ser também o cara, o salvador da pátria ali, né? Mas ele não teve grande dificuldade. A Portuguesa um pouco melhor que o Madureira, mas o Vasco, o, o, o Léo Jardins não, assim, não teve que fazer defesas bizarras para poder salvar a gente de um desfecho negativo, né? Aquele gol ali que a gente tomou do camisa 11 da Portuguesa, como eu falei, foi um lance de sorte, que a bola ia para fora, mas bateu nas costas do Lucas Oliveira, do 29 do Vasco, do zagueirão, e entrou pro ângulo ali. Não tinha que fazer também, né? Bola veloz, ainda muda a trajetória rapidamente. Eu acho que se o Jair não tivesse dado aquele carrinho ali, tivesse esperado um pouquinho mais, a gente ia conseguir evitar esse lance aí. Porque tinha jogadores ali na frente esperando, pô. Sabe? Teve um pivô, o camisa 19 fez um pivô em cima do João Vitor ali pra ele conseguir, pro camisa 11 conseguir finalizar, que foi estranho pra caramba, mano. Ele segurou o cara, mano, nas costas dele, e João Vitor não conseguiu sair dali pra poder obstruir aquele arremate ali. Mas beleza, assim, foi um lance de sorte ali do jogador da Portuguesa. E assim, novamente, o nosso Dimitri Payet entrou movimentando o jogo pra caramba, fez lances de efeito, dando toque de calcanhar. Podia ter recebido algumas bolas ali para ele tentar finalizar, para o Vasco gerar um pouco mais de risco ali na tentativa de fazer os gols. Mas foram lances assim que o Vasco acabou concluindo, mas de maneira positiva também. Lances até que podia ter tocado para ele, mas que foram lances para a direção do gol e acabaram gerando os gols. Então, jogou ali o tempo que ele jogou mais tempo do que contra o Madureira, né, o Dimitri Payet, e mostrou um empenho, cara. Mostrou o diferencial ali de Dimitri Payet, gerando preocupação no meio de campo e na defesa da Portuguesa, atraindo marcação, abrindo espaço, dando mais espaço para os outros jogadores se infiltrarem ali pela defesa e na área da Portuguesa. Então a Dimitri Payet faz uma diferença do caramba, tem feito, né? Vamos ver se ele vai manter essa forma aí, esse jeito, essa entrega, essa pegada aí nas partidas que ele tiver mais minutagem. Então o Carille ali em algum momento vai ter a chance de colocar o Dimitri Payet e o Coutinho, porque a gente não viu, a gente só viu isso uma vez e não foi interessante. Foi numa condição de Campeonato Brasileiro que a gente ainda corria alguns riscos. Então nessa fase do Campeonato Carioca, o Carille vai ter a chance de repente de colocar o Dimitri Payet e o Coutinho para jogarem juntos alguns minutinhos aí pra gente ver, né? Matar essa curiosidade. E agora os dois na forma física boa, tendo feito pré-temporada. A gente vai ver o que pode acontecer aí com essas figuras em campo juntos. Dimitri Payet e o Felipe Coutinho. Falta falar de quem? O Hugo Moura entrou bem, movimentou bastante, marcou muito bem, oxigenou de fato ali o meio de campo defensivo do Vasco e o ofensivo, porque ele também fez muito ali do que o Paulinho Paula faz, né, que é fazer de área a área. E teve chances ali de arremate, teve chances de assistir os seus companheiros. Então o Moura entrou muito bem. O próprio Tietê, que estava jogando antes, jogou, né, assim, na mesma medida que o Jair. Eu acho que eles entregaram aquilo que a gente imagina, né, que eles podem entregar, até muito mais que isso. Foram muito bem na fase defensiva como na fase ofensiva, o Tietê e o Jair.
e o Paulinho junto disso aí. Então nós temos ali essa trinca de meio de campo que eu acho que vai trazer mais certezas e um pouco mais de alegria pra gente, tirar um pouco desse nosso receio, né? Esse ano a gente vai ter um meio de campo assim com muitas opções, graças a Deus. E é isso assim, o João Vitor lá na defesa e o Oliveira estão passando segurança, e isso é muito importante. A gente tem um par de zaga, ainda tem um Maurício Lemos, né, para ser testado ali. Acho que o João Vitor não vai sair para nenhum dos dois. Desde o ano passado o João Vitor é titular. A briga vai ser ali mesmo pela esquerda na zaga, né, para saber quem é que vai assumir aquilo ali de fato. Beleza pura? Acho que não tem mais ninguém, né? A gente teceu o comentário aqui sobre todo mundo, muito improvisadamente, algumas emboleiras aqui. Mas é isso. Um horário complicado aí que foi colocado esse jogo aí. A televisão e a FERJ aí podia ver essa questão, pô. Tem gente que trabalha na segunda-feira, não é mesmo? Para ir lá no São Januário ou para ficar assistindo de casa até determinado horário. Quebra um pouco, né? Um domingo às 9 horas, num domingo, fim de domingo, assim, acabando pô, acabando o fim de semana do Vascaíno, e a gente que quase meia-noite apreciando aí, expectando essa partida aí, esse Vasco da Gama. Mas é isso, a primeira vitória do Vasco em São Januário, desse time principal, a segunda vitória consecutiva desse time principal do Vasco, dessas figuras titulares aí, que acho que tá ficando cada vez mais certo que é isso mesmo, que é esse time. Esqueci de falar do Maxime, que entrou muito bem. O Maxime entrou bem, se movimentou. Ele e o Hugo Moura jogaram na mesma medida ali. Mas é isso. A gente vai ficar com esse pós-jogo aqui, esse vídeo de pós-jogo, esse corte. E vai ficar uns shorts aí pra gente ver da escalação do Vasco e dos gols que a gente conseguiu fazer, os bons gols, os belos gols aí que o Vasco concluiu em cima do time da Portuguesa. E a gente fica por aqui e com o nosso coração aqui batendo muito tranquilamente aí com essa vitória do Vasco nessa fase do Campeonato Carioca. E vamos pensar em mais do que isso aí, pensar que o Vasco pode oferecer muito mais emoções positivas do que só esse 4-1 em cima da Portuguesa do Rio de Janeiro. E vamos esperar que esse time cresça de produção, cresça tecnicamente, taticamente, que o gerenciamento do nosso Carille, nosso técnico Carille, também seja cada vez mais preciso e que gere bons resultados aí dentro de campo, fora de campo, certo? Mas principalmente lá no gramadinho mesmo, que a gente consiga obter resultados importantes aí nessa temporada 2025, a começar pelo Campeonato Carioca, nesta altura do campeonato, certo? Saudações Cruz Maltina. A gente volta tão logo aí no próximo jogo do Vasco, e a gente vai estar lá no Kleber Andrade assistir de novo o Vasco e Volta Redonda, assim como ano passado a gente foi assistir o Vasco e Volta Redonda. A gente vai estar lá, vai ter aí uma galera maravilhosa lá, e a gente vai com certeza gravar muitos vídeos para postar aqui no Saudações Cruz Maltinas e celebrar, tomara que uma vitória. Então, até logo, até mais ver. Saudações Cruz Maltina para vocês aí, vascainidades.